Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, engrandecendo o teu nome. Te agradecendo, Pai amado, dizer, Pai amado, que somos totalmente dependentes do teu amor, dependentes da tua graça, Senhor, dependentes de ti, Senhor. Pai, não vamos conseguir viver, Senhor, sem o Senhor em nossas vidas, Pai amado, pois sem ti não há vida, Pai amado. Tu é o sentido de tudo que existe, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão contigo, momento que precisamos alimentar nossas almas, Senhor, pois a tua palavra, Pai amado, é fortalecimento para as nossas almas, Pai. A tua palavra, Senhor, nos fortalece contra o pecado deste mundo, Pai. A tua palavra nos fortalece contra as nossas vontades, Pai, pois as nossas vontades são pecaminosas. Os nossos prazeres, Senhor, nos tira o foco do teu caminho, Pai amado. Então, Senhor, que possamos renunciar a nós mesmos todos os dias, Pai, e nos achegar a Ti, Pai, pois precisamos de Ti, dependemos de Ti, Senhor. Dependemos da Tua misericórdia, pois sem a Tua misericórdia já estaríamos condenados há muito tempo, Pai. Mas, Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nos tirou da condenação, nos tirou da morte e nos trouxe para a vida, Pai. Quem está em Ti, Pai amado, já não há condenação, Pai. Pois aqueles que estão em Ti, quando Teu Filho Jesus Cristo voltar a esta terra, Pai, viverão em um lugar onde não tem mais morte, onde não tem mais dor, onde não tem mais choro, Pai. Porque tudo isso o Teu Filho Jesus Cristo venceu ali na cruz, Pai amado. Passando por toda aquela dor, passando por todo aquele sofrimento, Pai amado. Tudo isso, Pai, para nos dar a vida em Ti, Senhor, porque só em Ti há vida, Pai. Senhor, nesse momento, Pai amado, eu venho te pedir, Pai, que Tua palavra, Senhor, chegue àquelas pessoas que ainda não conhecem o Teu Evangelho, Pai. Que todo mundo, Senhor, possa Te conhecer, possa ter a oportunidade de conhecer o caminho, a verdade e a vida, Pai. E que essas pessoas possam ser transformadas, meu Deus, que Teu Espírito Santo possa transformar a vida delas, Pai amado, e que elas possam passar a Te seguir, fazer de Ti o único Deus da vida delas, Pai. E nesse momento, Senhor, também Te peço, Pai, nesse devocional que vamos fazer, que o Senhor abra nosso entendimento, Senhor, nos dê sabedoria, compreensão, Pai, e humildade, Senhor. Humildade para saber, de entender, Pai, que não somos nada sem Ti, Pai. O Senhor é o sentido da vida, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Gente, eu trouxe aqui um estudo para compartilhar com vocês. O nome desse estudo é Sou menos cristão por ter medo?
Lá em Salmos 56, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Vamos ler de novo. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Essa é só a introdução, tá? O primeiro tópico, o nome é Acima do Medo. E lá em Êxodo capítulo 3. Deixa eu mostrar. Êxodo capítulo 3. Versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Vamos ler de novo. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? E o estudo diz assim: a história de Moisés nos mostra que até mesmo os maiores líderes escolhidos por Deus enfrentaram o medo. Quando o Senhor o chamou para libertar o povo de Israel, Moisés imediatamente expressou sua insegurança. Ele teve medo, questionou sua capacidade e chegou a pedir que Deus enviasse outra pessoa. Está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 13. Mais capacitada para aquilo. Isso nos ensina que o medo faz parte da caminhada, mas não pode ser a voz final que determina nossas decisões. Mesmo diante de sua insegurança, Moisés escolheu obedecer. Deus o lembrou que ele não estaria sozinho. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Essa promessa foi o que sustentou Moisés a dar os primeiros passos. Ele não foi porque estava sem medo, mas porque Deus estava com ele. Então, ele não tinha o que temer. E o mesmo vale para nós. Deus nos chama por nossa obediência e confiança nele. A coragem existe quando, mesmo com medo, tomamos a decisão de caminhar. Muitas vezes paralisamos antes mesmo de começar, pelo medo de falhar, de não sermos capazes ou de sermos rejeitados. Mas Deus está atento ao nosso coração e conhece nossas limitações. Ele nos capacita enquanto caminhamos,
O importante não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir confiando na fidelidade de Deus. Amém. E amanhã, se Deus permitir, o segundo tópico vai ser a exortação que nos move. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional é referente a Juízes, capítulo 16, versículo 6. Juízes 16, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? E o devocional diz assim: onde está a força secreta da fé? Está no alimento que a nutre. Pois a fé estuda o que é a promessa, uma emanação da graça divina, um transbordar do grande coração de Deus. E a fé diz: meu Deus, não poderias ter feito tal promessa, a não ser que partisse do amor e da graça. Portanto, é evidente que tua palavra se cumprirá. E a fé então pensa: quem fez esta promessa? Não considera tanto a grandiosidade da promessa quanto quem é o autor? Ela se lembra de que é Deus que não pode mentir. Ela se lembra de que é Deus que não pode mentir. Deus onipotente, Deus imutável, e, portanto, conclui que a promessa deve ser cumprida. E ela vai adiante nesta firme convicção. Ela se lembra do porquê a promessa foi feita, a saber, para a glória de Deus, e sente-se perfeitamente segura de que a glória de Deus é certa, de que ele nunca mancharia seu brasão, nem desfiguraria o esplendor de sua coroa. E, portanto, a promessa precisa permanecer e permanecerá. A fé, então, também considera a incrível obra de Cristo como prova clara da intenção do Pai de cumprir sua palavra. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Além disso, a fé olha para o passado, pois suas batalhas a fortaleceram e suas vitórias
lhe concederam coragem. Ela se lembra de que Deus nunca falhou. Não, ele não falhou nenhuma vez com seus filhos. Ela se lembra dos momentos de grande perigo, quando a libertação veio. Horas de tremenda necessidade, quando encontrou sua força em sua batalha, e ela clama: não, eu jamais serei levada a pensar que ele pode mudar e abandonar seu servo agora. Até aqui o Senhor me ajudou, e ele continuará me ajudando. Assim, a fé vê cada promessa em sua conexão com aquele que faz a promessa. E por assim proceder, pode dizer com certeza: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Vamos para o livro de Jó. Jó capítulo 3. Primeiro diálogo. E a introdução, que vai do versículo 1 ao versículo 26, diz assim: o primeiro diálogo, que vai dos capítulo 3 ao 14, começa com a queixa de Jó, capítulo 3, que consta de duas partes. Uma meditação, que vai do versículo 3 ao 10, e uma lamentação, que vai do versículo 11 ao 26. Jó não amaldiçoou a Deus. Capítulo 2, versículos 5 e 10. Mas o dia e a noite do seu nascimento. Em seguida, ele lamenta não ter morrido ao nascer. Versículos 11 e 12. E fala sobre as pessoas que estão no mundo dos mortos, para onde ele teria ido se tivesse morrido, que vai do versículo 13 ao 19. Jó lamenta que pessoas sofredoras tenham de continuar a viver. Versículos 20 a 23. E ele é uma dessas pessoas. Versículos 24 a 26. E o capítulo inicia assim: finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito o dia em que nasci. Maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão. Que Deus, lá do alto, não se importe com ele. E que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite.
e que nela não se escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Que ela espere a luz e a luz não venha. Aliás, que escureçam as estrelas da sua manhã, que ela espere a luz e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue. Pois ela deixou que minha mãe me desse a luz, e não me poupou de todo esse sofrimento. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades, que reconstruíram palácios antigos, ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse um aborto às escondidas, eu não teria existido, e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos, e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Porque os infelizes continuam vivendo? Porque os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejam mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem à sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. E agora vamos para alguns comentários e referências do capítulo 3. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Jó quebrou o silêncio. Depois de ficar calado durante 7 dias, referência a Jó capítulo 2, versículo 13, Jó não pôde mais se conter e se queixou amargamente da situação angustiosa em que se encontrava. Salmo capítulo 39. A linguagem desse protesto
contrasta com a humilde submissão que Jó havia revelado anteriormente. Referência a Jó, capítulo 1, versículos 21 a 22, e Jó, capítulo 2, versículos 9 a 10. Capítulo 3, versículo 3. Maldito o dia, maldita a noite. A exemplo de Jeremias, referência a Jeremias 20, versículos 14 a 18, Jó amaldiçoou o dia e a noite do seu nascimento. Em seguida, ele vai amaldiçoar separadamente o dia, versículos 4 e 5, e a noite, versículos 6 a 10. Capítulo 3, versículo 8. Feiticeiros. Segundo a crença daquele tempo, seriam capazes de provocar um eclipse do Sol, fazendo com que o dia virasse noite. O monstro Leviatã representava as forças do mal. Referência a Jó, capítulo 26, versículo 13. Capítulo 41, versículo 1, e Salmo 74, versículo 14. E Isaías, capítulo 27, versículo 1. Acreditava-se que os feiticeiros tinham o poder de fazer com que ele engolisse a lua ou o sol. E assim as trevas passariam a dominar tudo. Capítulo 3, versículo 9. As estrelas da sua manhã. Os planetas Mercúrio e Vênus, que parecem estrelas e brilham ainda no céu quando o sol está nascendo. Capítulo 3, versículo 10. Ela, isto é, aquela noite. Versículo 7. Jó está dizendo que se não tivesse nascido, não teria de passar por tanto sofrimento. Capítulo 3 de Jó, versículo 11. Por que? Esta pergunta é repetida 6 vezes nessa lamentação. Aparece também em Jó, capítulo 10, versículos 18 e 19, e Jeremias, capítulo 20, versículo 18. Capítulo 3, versículo 13. Dormindo, descansando. A morte traz descanso para a pessoa, em contraste com a agitação. E as pressões da vida presente. Dormindo. Maneira de falar sobre a situação dos que estão no mundo dos mortos. Versículos 17, 14 e 12. Capítulo 3, versículo 16. Crianças que nunca viram a luz. Referência: Eclesiastes, capítulo 6, versículos 3 a 5. Capítulo 3, versículo 17.
na sepultura, isto é, no mundo dos mortos. Referência a Jó, capítulo 17, versículo 16. E Jó, capítulo 10, versículo 22. E capítulo 11 de Jó, versículo 8. E capítulo 14, versículo 13. Pressionado pelos seus sofrimentos, Jó fala do mundo dos mortos como um lugar de descanso, mas era também um lugar sem luz, sem Deus, sem sons, sem conhecimento e sem sabedoria. Referência: Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Isaías, capítulo 38, versículo 18. Capítulo 3, versículo 20. Porque os infelizes continuam vendo a luz. A pergunta tem em vista todas as pessoas que sofrem. Jó não pede que elas recebam melhor tratamento. Ele quer apenas que pela morte escapem dos sofrimentos. Capítulo 3, versículo 21. Esperam a morte e ela não vem. Referência: Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. E por fim, Deus o cerca de todos os lados. Em Jó, capítulo 1, versículo 10, Satanás disse que Deus protegia Jó de todos os lados. Aqui Jó diz que Deus cerca de todos os lados os infelizes de tal modo que eles não têm como escapar dos seus sofrimentos. Referência a Jó, capítulo 19, versículo 8. E é isso, gente. Capítulo 3 de Jó. Que Deus os abençoe.